Olá, seja bem-vindo ao canal Alegria que Permanece, programa Lectio Divina, que hoje tem como tema o que está moldando suas escolhas. Você é livre, mas está escolhendo certo? Nosso objetivo é oferecer um tempo de reflexão espiritual e intelectual. A Bíblia lida na tradição viva da Igreja, pela patrística e escolástica, em diálogo com autores contemporâneos, sempre com finalidade devocional, existencial e formativa. O fio condutor é a restauração da alegria verdadeira, aquela que nasce do sentido, da verdade e da comunhão com Deus. Vinde, Espírito Santo, sabedoria do Altíssimo. Não permitas que confundamos liberdade com autonomia absoluta, nem que a lei se torne em nós letra morta, sem amor. Vinde, luz que ilumina a consciência. Ensina-nos a escolhermos não apenas o que é lícito, mas o que conduz à verdadeira vida. Purifica as intenções mais escondidas do nosso coração. Vinde, dom que aperfeiçoa a fé. Dá-nos a sabedoria que não se contenta com aparências, mas que mergulha no mistério da cruz, onde a lei se cumpre plenamente no amor sacrificial. Conduza-nos à verdadeira felicidade, aquela que nasce da liberdade transformada pela graça. Bem, prepare o coração, porque a palavra que vem agora toca o nervo da liberdade humana, da verdadeira sabedoria e do cumprimento interior da lei. Ela nos coloca diante de uma escolha inescapável. Vida ou morte? Aparência ou verdade? Sabedoria do mundo ou sabedoria da cruz? Não é um texto para ser apenas compreendido, é um texto que nos obriga a decidir. Aqui, a lei deixa de ser um código externo e se torna um espelho da alma. Aqui, Cristo não suaviza exigências, ele aprofunda tudo até alcançar as intenções mais escondidas. Esta Lectio Divina não fala apenas sobre mandamentos, ela revela o drama da liberdade, o mistério da graça e o caminho da verdadeira felicidade. Ela desmonta a ilusão de uma fé superficial e nos conduz ao lugar onde a lei se cumpre plenamente, o amor. Se você deseja mais do que explicações, se deseja transformação, então avance comigo, porque o que está diante de nós não é apenas reflexão, é chamado, é decisão, é vida. A Lectio Divina de hoje trata do tema entre a lei e o amor, a liberdade que conduz à vida. Nessa Lectio, o primeiro momento é para conhecermos a vontade de Deus, a palavra na história da salvação. A primeira leitura está em Eclesiástico, capítulo 15, de 16 a 21. Destaco o verso que diz: diante do homem estão a vida e a morte. O que ele escolher, isso lhe será dado. Ben Sira, o autor desse livro, responde a uma pergunta antiga: de onde vem o mal? E ele é categórico: Deus não criou o mal. Deus não manda ninguém pecar. O homem é livre. Aqui encontramos um dos fundamentos da antropologia cristã. A liberdade é dom, mas também responsabilidade. Santo Agostinho combateu o maniqueísmo afirmando exatamente isso. O mal não é substância criada por Deus, é privação do bem, fruto da vontade desordenada. São Tomás de Aquino explica que a liberdade humana é verdadeira porque Deus move a vontade sem violentá-la. A causalidade divina não elimina a liberdade, fundamenta-a. Deus tudo vê, mas não força. Ele propõe, não impõe. O Salmo 119
destaco o versículo que diz: Feliz o homem que anda na lei do Senhor. A felicidade, segundo o Salmo, não está na autonomia, mas na conformidade à lei. Na tradição patrística, a lei não é mero código externo. Orígenes e Agostinho insistem. A lei verdadeira é interior, gravada no coração. São Bernardo afirma: a lei é luz para quem ama, é peso para quem resiste. A obediência não é servidão, é alinhamento da vontade com o bem supremo. A felicidade nasce quando a liberdade escolhe corretamente. A segunda leitura é em 1 Coríntios, capítulo 2, de 6 a 10. Destaco a expressão do apóstolo Paulo que diz: o que Deus preparou para os que o amam. São Paulo introduz o contraste entre duas sabedorias: a sabedoria dos príncipes desse mundo e a sabedoria da cruz. O eixo decisivo, nós vemos que a filosofia grega buscava a racionalidade, mas a cruz revela um amor que ultrapassa a razão natural. Garrigou Lagrange explica que a sabedoria cristã é infusa, é dom do Espírito Santo, não conquista intelectual. Cantalamessa dirá que o maior escândalo não é o sofrimento da cruz, mas o amor que nela se manifesta. A verdadeira sabedoria não elimina a lei, revela seu sentido profundo, o amor sacrificial. O evangelho de hoje está em Mateus, capítulo 5, de 17 a 37. Destaco a expressão do Senhor Jesus quando disse: não vim abolir, mas dar pleno cumprimento. No evangelho segundo Mateus, Jesus radicaliza a lei. Não matar, mas também não odiar. Não cometer adultério, mas também não desejar desordenadamente. Aqui ocorre uma revolução interior. Os fariseus viviam a lei como o limite externo. Cristo desloca a lei para o coração. Santo Agostinho comenta que Cristo não acrescenta mandamentos novos, aprofunda a interioridade. Santo Tomás explica: a lei nova é principalmente a graça do Espírito Santo no coração. Não é substituição, é elevação. A palavra-chave que o Espírito gravou na tradição é pleroma, no grego, significa plenitude, cumprimento. A lei levada à sua medida máxima no amor. Se essa palavra toca você, não deixe que ela morra aqui. Quando você curte, se inscreve no canal e compartilha, você está ajudando essa mensagem a chegar a quem precisa reencontrar sentido, verdade e alegria. Iniciamos a meditatio, a palavra interiorizada. Meditação como a unidade espiritual dos textos. Então, em Eclesiásticos 15, 16 a 21, bem será fala da liberdade que constitui. Ele era um sábio de Jerusalém que viveu cerca de 180 a.C. e escreve em contexto da pressão helenística que ele vivia juntamente com seus irmãos israelitas. A pergunta aguda era: se Deus é onipotente e onisciente, como explicar o mal? A resposta é a antropologia da liberdade. Deus não criou o mal, não impõe o pecado, mas coloca diante do homem fogo e água, vida e morte. Versos 16 e 17, do capítulo 15. A sabedoria aqui é prática, não especulativa. Não se trata de contemplar essências, mas de discernir caminhos. O verso 18 é crucial. Antes da criatura, ele a conhecia. A sabedoria é anterior à criação, ordem que fundamenta a liberdade. Santo Agostinho desenvolve essa mesma questão. Ele diz: Deus é autor do bem que fazemos, mas não do mal. O mal é privação do bem, e a privação não tem causa eficiente, mas apenas deficiente.
A causa do mal é a liberdade mal usada. A teologia do livre-arbítrio é, para a escolástica, condição de possibilidade da moralidade. Sem liberdade não há virtude nem mérito. Santo Tomás de Aquino ensina: o livre-arbítrio é faculdade da razão e da vontade, pela qual podemos escolher entre opostos. Não é potência indiferente, mas ordenada ao bem. Pode, porém, falhar pelo uso desordenado. O Salmo 119 desenvolve a temática a lei como delícia. O salmista usa, em todo o Salmo 119, um acróstico alfabético. São 22 estrofes de 8 versos, cada uma começando com letra sucessiva do alfabeto hebraico. A lei, a Torá, é celebrada com sinônimos abundantes: testemunhos, preceitos, estatutos, mandamentos, juízos, caminhos. A beatitude inicial, Ashrei, no hebraico, verso 1, é condicionada. Diz: feliz quem anda na lei. Mas o salmo inteiro é oração de desejo. Encontramos: ensina-me, dá-me, faze-me entender. Então a lei não é fardo, mas dádiva que se recebe na pobreza do aprendiz. Orígenes alegoriza: a lei literal é escravidão. A lei espiritual, liberdade. O cristão que vai progredindo na lei não acumula preceitos, mas cresce no amor. Cada letra do alfabeto é passo no caminho da perfeição. São Bernardo aplica, em seu Sermão 5, o princípio que diz: a lei de Deus não é peso que oprime, mas leveza que eleva. O salmista pede: ensina-me, porque sabe que não pode por si mesmo. Esta humildade é o início da sabedoria. 1 Coríntios 2, 6 a 10, tem como tema a sabedoria que Deus escondeu. Paulo escreve a Corinto, cidade de cultura sofisticada, onde a sabedoria grega, sofia no grego, era commodity filosófica. Ele contrapõe duas sabedorias: a do mundo, no verso 6, que fala dos príncipes deste mundo, e no verso 10, do Espírito que tudo penetra, sabedoria de Deus. A do mundo conduz à morte, crucificar o Senhor, ele destaca. A de Deus revela a vida na cruz. A do mundo, os olhos veem, os ouvidos ouvem. Mas a de Deus jamais passou pelo coração humano. Verso 9. A sabedoria deste mundo é ensinável, é comunicável, mas a de Deus só pelo Espírito, como ele revela no verso 10. A citação de Isaías 64:3, que Paulo destaca no verso 9, é escatológica. O que Deus preparou é herança que se revela, não conquista que se alcança. A sabedoria de Deus é graça, não glória humana. O Evangelho segundo Mateus, de 5, de 17 a 37, tem como tema o cumprimento que supera. O Sermão da Montanha é novidade absoluta que preserva continuidade. Jesus não modifica a lei, mas interioriza. A justiça dos fariseus, como está no verso 20, é insuficiente. A justiça do reino exige transbordamento. Santo Agostinho comenta: o Senhor não veio destruir a lei, mas edificar. A lei era fundamento, ele veio ser pedra angular. O que parecia contradição é ampliação. O matrimônio não é dissolvido, mas é levado à insolubilidade. O juramento não é proibido, mas superado pela verdade. A antropologia é central. As pessoas são mais importantes que as leis. Versos 23 e 24. A oferta no altar é adiada pela reconciliação com o irmão. O culto sem caridade é paródia. A lei sem amor é morte. Canta la Messa recorda: o cristianismo não é moralismo elevado, mas participação na vida do Espírito. Cristo não abole a lei, ele a interioriza e a espiritualiza. Nossa primeira reação diante da leitura e meditação sempre será a oração.
A palavra torna-se súplica, a oratio. Vamos orar? Senhor, colocastes diante de nós a vida e a morte. Não permitais que escolhamos a aparência da sabedoria desse mundo e percamos a verdade do amor. Gravai vossa lei no nosso coração, não apenas nos nossos lábios, mas nas nossas intenções mais profundas. Dá-nos a sabedoria da cruz, que supera a lógica do mundo, que cumpramos a lei não por medo, mas por amor. Amém. De posse dessa graça que recebemos pela oração, busquemos a iluminação do Espírito Santo. É o tempo de contemplar o que Deus nos convida a vivermos. Contemplo Cristo no Sermão da Montanha. Ele não reduz exigências, ele purifica o coração. Perceba que o Evangelho não simplifica a moral, ele a interioriza. A verdadeira felicidade é unidade interior, vontade, razão e graça em harmonia. Chegamos na Actio, ao momento de prepararmos-nos para a ação, a palavra vivida. Primeira atitude, examinar onde minha liberdade tem se desordenado. Pedir sabedoria do Espírito antes de decisões importantes. Viver a lei como caminho de amor, não como peso. E buscar coerência entre interior e exterior. Como síntese, podemos dizer que a felicidade não nasce da autonomia absoluta, nasce da liberdade que escolhe amar. O mal não vem de Deus, mas Deus pode transformar o mal quando escolhemos a cruz. A lei sem amor mata, a lei cumprida no amor gera vida. E deixemos por fim a pergunta para o dia. Minhas escolhas estão me conduzindo à vida ou apenas à aparência de sabedoria? Ficamos por aqui. Deus abençoe você.